E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização aqui do nosso canal, A História Nossa de Cada Dia, episódio 3, onde eu estou fazendo uma linha do tempo explicativa sobre as fases do homem, da evolução humana no mundo. Então, vamos lá. Já foi a pré-história, agora a Idade Antiga. A Idade Antiga, ela é um dos períodos da história estipulado pelos historiadores, que se estendeu-se de 3.500 a.C. até 476 anos depois de Cristo, quando o Império Romano do Ocidente foi, então, desagregado com o destronamento do último imperador de Roma. Entendendo um pouco da história antiga, ou da antiguidade, como chamamos, é um período da história que, cronologicamente, teve início no ano de 3.500 a.C. Todos os períodos possuem marcos que são utilizados como balizadores do seu início e do seu término. E é muito importante sempre pontuar que esses marcos são balizadores aproximados e levam em consideração alguns acontecimentos importantes ao longo da história. No caso da Idade Antiga, o marco inicial foi o surgimento da escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita da humanidade, que foi criada pelos sumérios e foi utilizada em toda a Mesopotâmia até por volta do ano 100 a.C. A tradução dessa escrita foi realizada no século XIX, permitiu ampliar consideravelmente o conhecimento sobre a antiguidade. A Idade Antiga estendeu-se até o ano de 476 d.C., quando houve a desagregação do Império Romano do Ocidente, e esse acontecimento marca, então, o fim do Império Romano na Europa Ocidental, dando início ao processo de ocupação desse continente pelos reinos germânicos. Isso permitiu a fusão entre a cultura latina e a cultura germânica, e deu, então, a forma à Idade Média. Quando falamos de civilizações orientais, estamos considerando os povos mesopotâmicos, fenícios, hebreus, os persas e os egípcios, que foram, então, digamos, os povos mais influenciadores desse período. No caso das civilizações clássicas, estamos nos referindo dos gregos e dos romanos. No caso dos gregos, costumamos ser incluídos os cretenses e os micênicos. A antiguidade vai além disso e podem ser estudadas civilizações da antiguidade que existiam na Ásia, como os chineses e também os indianos. E aqui, no caso do continente americano, nós podemos estudar as civilizações pré-colombianas, olmecas, zapotecas, chavins. O continente africano também possui sua civilização na antiguidade, como os cuxitas, os cartaginenses, e apesar de incluídos nas civilizações orientais, os egípcios também eram africanos. Geograficamente, o Egito está localizado na África. Então, vamos lá, algumas características do Egito Antigo. A civilização egípcia se desenvolveu no nordeste do continente africano, às margens do rio Nilo. O rio Nilo era, digamos, o rio fundamental para a existência dessa civilização. As cheias proporcionavam à região um solo bastante fértil. A existência do Nilo garantia, então, a possibilidade de sobrevivência humana em um local extremamente hostil, o deserto do Saara. Ao longo das margens do rio Nilo, uma série de comunidades chamadas de nomos desenvolveram-se, isso lá por volta do ano de 3.500 a.C., e essas comunidades foram dois reinos conhecidos como Baixo Egito e Alto Egito. Esses reinos, acredita-se, foram unificados em um momento, lá pelo ano de 3.200 AC e 3.000 AC, e Menés colocou-se como o primeiro faraó. O Egito possui uma monarquia teocrática, e assim a religião tinha importância crucial para aquele povo e na execução do poder político.
O governante chamado de Faraó, ele era considerado a manifestação de um deus e tinha poderes plenos sobre as terras egípcias. As civilizações ficaram conhecidas pela escrita, aliás, essa civilização, né, ficou conhecida pela escrita por meio dos hieroglifos, pela construção de grandes túmulos, que é as pirâmides, e pela prática da mumificação dos corpos, dos mortos. A Mesopotâmia não representa uma civilização, mas uma região no Oriente Médio que abrigou uma série de povos da antiguidade. O termo Mesopotâmia tem origem grega, significa terra entre rios, uma menção ao fato de que as civilizações mesopotâmicas se estabeleceram nessa região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Entre as principais civilizações mesopotâmicas, podemos destacar os sumérios, principalmente por conta da escrita, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Desses, os sumérios foram os primeiros a ganhar notoriedade. Eles formaram a civilização mais avançada, isso lá por volta do ano de 3.200 a.C. Eles desenvolveram as primeiras cidades, criaram escritas cuneiforme, estabeleceram governos locais e fizeram grandes construções. Outras grandes civilizações, como os amoritas, eles ficaram marcados por um grande rei chamado Hammurabi. Esse rei, ele governava um pequeno império a partir da Babilônia e ficou conhecido pelo Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis e escritas que tiveram grande influência lá na Mesopotâmia. Os assírios foram conhecidos por sua grande violência e os caldeus tiveram o último grande império mesopotâmico. Em 539 a.C., a região foi conquistada pelos persas. Vamos falar, então, da Grécia. A Grécia os gregos, então, eles foram um dos grandes povos da antiguidade, deixaram sua grande contribuição, principalmente na política, na filosofia, na matemática, na história e em muitas outras áreas. São os gregos os responsáveis pela criação do sistema que até hoje vigora em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, chamado democracia. Essa civilização, ela começou-se a se desenvolver por meio da migração de alguns povos para o sul da Península Balcânica a partir de 2000 a.C. Os gregos, eles surgiram da fusão de alguns povos, como os cretenses, os micênios, os eólios, os dórios e os jônios. A história grega, ela foi dividida em uma série de períodos. O primeiro período chamamos de pré-homérico, que é marcado pela existência de duas grandes civilizações desenvolvidas por cretenses e micênios. Os gregos, durante o período clássico, ficaram conhecidos por terem desenvolvido a polis, ou cidade-estado, tendo Atenas e Esparta como seus maiores exemplos. Eles foram, essas Atenas e Esparta foram as maiores e mais poderosas polis da Grécia Antiga, possuía vasta terra e rivalizando entre si, já que possuíam diferentes modelos de poli e diferentes interesses entre si. Os atenienses, eles possuíam um modelo democrático que permitia, então, a participação de todos os cidadãos da sociedade, todos, entre aspas, né, porque aí nós estávamos dizendo especificamente dos homens nascidos em Atenas e filhos de atenienses. As mulheres sequer eram consideradas cidadãs, né? Enquanto que os espartanos adotavam um modelo aristocrático, que permitia apenas a participação de uma minoria de privilegiados, conhecido como esparciatas. A história grega, ela fica marcada por dois grandes conflitos: as guerras médicas contra os persas e as guerras do Peloponeso, guerra civil entre atenienses e espartanos. As duas guerras enfraqueceram muito as polis e permitiram que estrangeiros como os macedônios conquistassem a região por meio de invasão. E aí nós temos a Roma Antiga. Já a civilização romana surgiu a partir de uma pequena cidade latina que se desenvolveu na Península Itálica no século VII a.C. Roma foi uma das grandes civilizações da antiguidade,
possuiu um território de grandes dimensões que se estendia da Mesopotâmia à Europa Ocidental e da Bretanha até o norte da África. A história romana ela se divide em 3 períodos: o monárquico, o republicano e o imperial. Da pequena aldeia da região do Lácio, Roma torna-se uma gigantesca civilização que se expande por meio de guerras. As marcas da presença romana nos locais que eles conquistaram resistiram ao longo do prazo e muitas existem até os dias de hoje. A sociedade romana era bem dividida entre patrícios e plebeus, e ao longo da história as desigualdades sociais levaram essas classes a entrarem em choques por diversas vezes. Uma das grandes demonstrações dos embates entre plebeus e patrícios pode ser encontrada nas reformas propostas pelos irmãos Graco. A decadência romana foi iniciada a partir do século III d.C., teve relação direta com o enfraquecimento da economia romana, com o poderio de Roma sobre suas províncias enfraquecendo, a economia romana esfacelou-se, principalmente pela crise dos sistemas de escravos que sustentava a produção romana. E, além disso, o controle romano sobre suas fronteiras começou a declinar, e os povos germânicos e outros povos chamados de bárbaros começaram a penetrar o território romano. Muitos foram agregados ao exército romano e, em troca, recebiam terras e territórios. Invasões germânicas foram eventos que selaram o fim do Império Romano na Europa Ocidental. E em 476 d.C., o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelos Hérulos e os territórios do Império Romano do Ocidente foram ocupados por diferentes povos germânicos. A Idade Média estabeleceu-se dessa fusão entre a cultura latina com a cultura germânica. E aí nós temos esses períodos da história que nos deixa cada vez mais interessados por conhecer da onde viemos e para onde vamos. A periodização é utilizada atualmente para que compreendamos melhor como viveram as sociedades passadas. É isso aí. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal e continuar acompanhando essa série nos próximos vídeos, que falaremos da Idade Média, bom? Ou a Idade das Trevas. Podendo ajudar no Pix, tem aqui o nosso número, 252-791-61802. Qualquer valor já ajuda bastante a manter aqui o canal, tá bom? Não podendo, você curta, compartilha, se inscreve, seja membro, fale do canal para outras pessoas, tá bom? Isso aí, até a próxima. Fui.